Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Hoje, na nossa aula 2, como na aula 1, chegamos, né, até o ponto do desenvolvimento da fórmula, né, da distância entre dois pontos, a demonstração, tudo hoje é um exemplo prático. Vamos ver como calcular a distância entre dois pontos usando a fórmula que vimos o seu desenvolvimento na aula anterior, a aula 1. Vamos, então, ao nosso tema da aula de hoje. Então, essa é a nossa aula número 2. Quem não viu a aula 1, é importante que depois veja para entender, né, a sequência aí dos temas, dos assuntos. Então, aqui eu trago um exemplo para mostrar para vocês como usar a fórmula que nós desenvolvemos na aula anterior. Então, ó, dados os pontos A, né, 2 e menos 3, e B, 4 e 5, nós vamos determinar a distância entre eles. Então, para determinar a distância, aqui você substitui os valores, né, de x e substitui os valores de y. Então, aqui vamos ver como vai ficar a substituição. Então, você pode considerar, né, xa e ya no primeiro ponto, xa e ya, e aqui você considera no ponto B, xb e yb, e depois você faz a substituição. Vamos ver aqui na sequência, e aí vocês vão entender como que é o procedimento completo. Vamos aqui ver aqui substituído, né? Então, ó, você tem aqui o xb, o ya, aqui o yb e o ya. Deixa eu só colocar aqui para vocês os pontos destacados juntos para que vocês possam fazer a análise junto, né, da substituição e entender como foi feito. Então, aqui, pessoal, ó, considerando aqui, né, ó, o xa, 2 e o xb, 4. E então, aqui a gente tem a 4, xb, né, o x do ponto B, e o xa, o x do ponto A. Depois você tem aqui o yb, 5. O y do ponto A era menos 3. Como na fórmula já é menos, com o menos, né, que tinha no número, você tem que separar para você fazer depois, né, o cálculo e ver como que vai ficar o sinal, né? Aí, aplicando a regra de sinais depois. Mas aqui você substitui, já tem o menos da fórmula. Se o valor é positivo, como era aqui no x, ficou só um menos mesmo, porque o valor era positivo. O 2 do x, o xa, né? Agora, como aqui o ya ele é negativo e já tem menos a fórmula, você mantém como a gente está fazendo aqui. Aí você vai resolvendo passo a passo. 4 menos 2, né, vai ficar 2 ao quadrado, e 5 menos menos 3 vai ficar 5 mais 3, que vai dar 8 aqui. Então, a gente tem, ó, na sequência, deixa eu só colocar aqui. Então, aqui deu 2, né, dentro dos parênteses, só que ao quadrado, né, 2 vezes 2, 4, e aqui quando você faz 5 menos menos 3, vai dar 5 mais 3, que vai dar 8. Então, aí você faz o 8 ao quadrado, né? Então, aqui, ó, você fazendo aqui o 8 ao quadrado, que deu 8 dentro dos parênteses, você tem o 64, que é 8 vezes 8. E quando você fez aqui, né, que era 4 menos 2 deu 2, 2 ao quadrado deu o 4. E agora, para finalizar, vamos ver como que a gente vai trabalhar esse valor. Então, aqui, pessoal, a gente tem, né, a soma do 4 mais 64, 68. E você pode fazer a fatoração desse 68 para ver como que você pode decompor, né, da melhor forma em números primos. E aí você trabalha aí a forma mais simplificada da fração, da raiz, perdão. Então, você faz primeiro por 2. Quando você faz aqui a divisão por 2, você vai chegar em 68 dividido por 2. Aí você vai fazendo aí toda a divisão para você fazer o passo a passo, né? De como ficaria aí a informação. Então, aqui a gente vai ter, ó, o 34 dividido por 2 de novo, o 17. O 17, número primo, ele só é divisível por 1 ou por ele mesmo. Então, dividido por ele mesmo, que é o 17, dá 1. Então, aqui você tem 2 vezes 2, que é 4.
Então, você tem 4 vezes 17. Então, essa raiz você poderia trabalhar como sendo 4 vezes 17. E aí você tira o 17, não vai ter raiz exata, você poderia trabalhar a raiz de 4, que vai ser 2. E aí você deixa do lado de fora esse 2. Vamos ver como vai ficar então o valor final? Agora na sequência, ó, o valor final, né? Tinha dado 4 vezes 17, a raiz de 4 é 2, a gente coloca aqui porque já calculou a raiz do 4 e fica só o 17. Essa é a distância dos dois pontos. Você pode deixar nesse formato, né, com a raiz no resultado, não tem nenhum problema. Então, esse é um exemplo de como usar a fórmula da distância entre dois pontos. Na próxima aula, vamos trazer aí a sequência dos temas, que será a aula 3. Não deixe de assistir também a aula 1. Forte abraço a todos, ótimos estudos.